Amados em Cristo, a reflexão de hoje é sobre o mandamento mais importante. E destacamos as palavras de Mateus 22, versículos 34 a 40, onde lemos: Os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, disse Jesus. Amados, mais uma vez os opositores de Jesus, e aqui os fariseus, se reúnem para pôr Jesus à prova. Os doutores da lei dedicavam grande parte da sua vida ao estudo dos mandamentos, e aí não compreende só os 10 mandamentos, mas toda a lei. E chegaram ao total de 613 mandamentos, sendo 365 proibitivos, então que proibiam ações, palavras, e 248 então positivos, que diziam o que deveria ser feito. Para eles, uma das questões fundamentais era saber a ordem hierárquica destes mandamentos, ou seja, qual o mais importante dentre eles. Portanto, uma das prerrogativas para reconhecer também a autoridade de um mestre na lei era justamente a sua capacidade de ensinar aos seus discípulos os mandamentos, distinguindo-os entre maiores e menores. O próprio Jesus faz referência a esse modo de pensar dos fariseus quando afirma: aquele, pois, que desrespeitaram desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, um convite para não distinguir mandamentos com mais ou menos valor. Não há pecado, pecadinho ou pecadão. Toda transgressão da lei é pecado. Contudo, o problema não era reconhecer a multiplicidade dos mandamentos, que certamente, do ponto de vista didático, poderia ser uma ajuda no ensinar. O grande perigo era a postura relativista, a ponto de manipular em benefício próprio a compreensão de alguns mandamentos em detrimento de outros. E o próprio Jesus denuncia essa tendência relativista em Mateus 15, 4 a 6, onde diz: Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Além dessa tendência relativista, onde então era num lado colocado um mandamento com peso, outro sem peso, e nesse sentido querendo se auto-justificar diante de Deus, haviam aqueles mestres que
apegados à letra, absolutivizavam cada um então dos 10 mandamentos, rompendo a relação intrínseca que havia entre os 10 mandamentos. E ilustra bem tal tendência os grandes debates de Jesus em relação ao mandamento sobre o dia do descanso, o sábado do Senhor Deus. E, todavia, em Deuteronômio 5:1, temos ali a solene introdução aos mandamentos, que é o convite a ouvir. E diz: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. É impossível, por sua vez, ter uma compreensão e vivência coerente dos mandamentos se os isolarmos do conjunto todo do ensino e obra de Deus. Jesus não reduziu em nada a totalidade da lei de Deus ao afirmar a centralidade dos 2 mandamentos, mas recuperou a chave de interpretação de toda a Escritura. E então diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E, amados, se amar é fazer o bem a alguém, como poderíamos amar a Deus, uma vez que Ele já é o bem supremo? Então, se não somos capazes de fazer-lhe o bem, amá-lo, será acolher o bem que Ele nos traz e, consequentemente, sermos testemunhas deste amor de Deus. Como diz Lutero, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o próximo precisa. O maior bem que Deus nos faz é nos ter criado a sua imagem e semelhança, que, perdida pela queda em pecado, foi restaurada por Cristo e imputada novamente a nós pela fé através da obra do Espírito Santo. Por conseguinte, a amar ao semelhante nada mais é do que a concretização do amor a Deus, que nos oferece esse grande bem. O mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o grande desafio de reconhecer que tanto eu quanto o meu próximo fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E então o motivo porque somos iguais diante de Deus. Amados, o outro deve ser amado, não porque o reconhecemos uma cópia nossa, mas porque vemos nele o que somos, isto é, imagem e semelhança de Deus. Portanto, reconhecendo e assumindo essa verdade, amaremos de modo verdadeiro e completo, sem relativismos ou absolutismos que dividem e separam e transformam o amor em egoísmo, cuja lei é uma só. Quem vive assim morrerá. Jesus é questionado sobre qual seria o mandamento mais importante, o grande mandamento dado ao ser humano. Jesus, o Mestre, não titubeia e declara: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isto é, ame com emoção, sentimento e razão, oferecendo então um culto racional a Deus. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo, isto é, ame com decisão e esforço.
o grande mandamento, vai ao cerne da questão, o que dá suporte a qualquer decisão humana e a relação com Deus. Por isso, a afirmação, em primeiro lugar, se o Senhor não estiver na base, toda construção é torta ou frágil. Por isso, volta e meia na vida, na igreja, na vida cristã, aparece a pergunta para nós: é teu desejo? Então diga sim, com a ajuda de Deus. Isso aconteceu no batismo, acontece na Santa Ceia, na confirmação, profissão de fé, bênção matrimonial, pois Deus sempre está de olho no nosso coração e alma. Ele procura por pessoas com decisões profundas que mostram o desejo de andar com Ele, a fim de evitar a falsidade. Cabe-nos usar a mente refletindo nas consequências de nossas decisões, os compromissos que assumimos. Para caminhar com Jesus é preciso dizer sim, de maneira consciente e constante, sempre de novo afirmar e reafirmar a fé. Tal decisão se refletirá no relacionamento interpessoal, seja no matrimônio, na amizade, na vida profissional, em sociedade. Quando vivemos uma vida cotidiana com o intuito de agradar a Deus, descobrimos mais sobre Ele e nos aproximamos cada vez mais dele, pois a experiência de vida com Deus fortalece nosso relacionamento, pois veremos Deus em ação na nossa vida, em favor da vida nossa e do próximo. A vivência diária também nos ajuda a ver as coisas como Deus as vê, ficando mais próximo dele. Por isso, reparemos no seu grande amor por nós, pois Ele nos amou primeiro e por isso podemos amar também. Vamos cantar. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos com o irmão, é amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.